Voltando então ao nosso texto da primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo de 1 até o versículo... Perdão, não do versículo 1, mas do versículo 10 até o versículo 17. Se você estiver seguindo, você deve ouvir os outros estudos anteriores, tá? As outras mensagens anteriores, para você poder acompanhar, tá, a direção em que o apóstolo Paulo está levando os irmãos de Coríntios e o que está sendo falado na carta inteira. Tá? A gente não pega um versículo para fazer a nossa teologia, mas nós temos que pegar todo o contexto para saber o que é o assunto que está tratando na carta, para a gente poder ter um entendimento claro a respeito daquilo que está sendo falado. Versículo 10 até o versículo 17 da primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventuras batizados em meu nome? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estefanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Nessa segunda etapa, nessa segunda parte desse texto, nós fizemos a primeira, onde o apóstolo Paulo fala com os irmãos a respeito de união, de permanecer unido. Agora ele fala nesse texto em particular, a gente não precisa de pensar e de questionar, não é verdade, a respeito do porquê que o apóstolo Paulo falou a respeito de união com eles. Por que o apóstolo Paulo falou assim: olha, eu preciso que vocês sejam mais unidos, e simplesmente deixou em branco. Não, ele fala o motivo pelo qual. E ele fala: o motivo pelo qual eu preciso que vocês se lembrem a respeito da pessoa de Cristo é porque está tendo divisões entre vocês. Vocês estão se dividindo. Aí ele fala assim: olha, alguém me disse, né, os da casa de Cloé, ele foi bem direto, falou: o pessoal lá da casa de Cloé falou que tem contendas entre vós. E vocês falam assim: olha, eu sou de Paulo, e o outro fala assim: eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, que é Pedro, tá? E alguns falam que eu sou de Cristo. Meus irmãos, a unidade do corpo de Cristo, ela é de inteira importância para o reino de Deus. Para que haja união no corpo de Cristo, é importante, porque é assim que as pessoas de fora veem e falam assim: o povo de Deus é unido em um mesmo propósito. Eu não falo com vocês a respeito do fator de que existem diversas igrejas, não, porque é importante que haja diversas igrejas. E a razão pela qual existem diversas igrejas é exatamente por causa dessa importância que existe no corpo de Cristo, tá? Eu sou o tipo de pessoa que acredita que quanto mais igrejas nós tivermos, melhor. Quanto mais igrejas fiéis à palavra de Deus, quanto mais igrejas tiver que forem verdadeiramente igrejas de Cristo, de Deus, que estejam levando o evangelho às pessoas, melhor. Eu não acredito em igrejas imensas, eu não acredito em igrejas que têm 10, 15, 20 mil membros. Eu acho que isso é mais pessoas que estão voltadas a um guru. Tá? Eu vou usar essa palavra, um guru. Tá? O guru fulano de tal, né? O pastor fulano de tal é o guru desse grupo aqui. Aí todo mundo segue aquele homem. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é importante que haja uma expansão do reino de Deus em grupos pequenos, aonde todas as pessoas vão servir a Deus verdadeiramente e servir ao próximo verdadeiramente, né? Quando passa a ter aquela multidão de pessoas, passa a ser show, né? Nós vemos muitas igrejas no Brasil que é show. Show puro. E aqui também nos Estados Unidos que é só show. Tudo é a respeito de consumismo, tá? O apóstolo João, na carta do Apocalipse, ele escrevendo para uma situação que estava, né, que é verdadeira na época em que o livro foi escrito, tá? Mas também é uma verdade durante todo o período da história da igreja. Ele fala a respeito de mercadores de alma. Ele fala assim que a cidade, que a Babilônia, ela
é a líder do consumismo, né? Eu estou parafraseando, tá? Quando a gente chegar nesse texto algum dia no futuro, em breve, nós vamos ver isso. Mas ela é a líder do consumismo, ela é prostituta, e nela existem pessoas que são mercadores de todas as coisas finas e até de almas de homens. Tá? Então nós temos que tomar cuidado quando você está frequentando um grupo de irmãos ou um grupo que né, a gente pode chamar de igreja, que você não está se tornando simplesmente um indivíduo que está sendo mercado, tá? Que você não está sendo comercializado, que a sua alma não está sendo simplesmente comercializada. Né? Porque, afinal de contas, quando esses líderes dessas igrejas eles chegam nesse ponto, a única coisa que eles estão fazendo é se autopromovendo. Eles querem que o ego deles seja alto e eles querem se mostrar para os outros amigos que são pastores. Ó, quantas pessoas eu tenho aqui, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa grande que é a minha igreja, olha como a minha igreja é linda, como a minha igreja é maravilhosa. Né? Mas simplesmente para uma questão pessoal, uma questão egocêntrica, se colocando como se fosse o centro. É claro e evidente que eles usam o nome de Cristo. Eles não são bobos de usar o nome deles. Porque se eles usar o nome deles, como é o que eles gostariam de fazer, muitas pessoas vão sair. Porque tem muita gente que está sendo enganado, mas se for confrontado com a verdade do que se passa, eles não ficam mais. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que usar o nome de Cristo. Não é verdade? Nós vamos ver o que aconteceu aqui, tá? E por que o apóstolo Paulo está sendo direto com esses irmãos, falando assim, olha, vocês têm que ter união entre vocês têm que ser unidos com um só propósito. O propósito do nosso viver é a declaração do reino de Deus. O propósito da nossa vida é propagar o reino de Deus, é expandir o reino de Deus por todo mundo, é levar o reino de Deus à medida que nós vamos vivendo a nossa vida, educando as nossas crianças, criando os nossos filhos dentro do evangelho, para que os nossos filhos criem os filhos deles dentro do evangelho e a nossa aliança vai crescendo, vai se expandindo, outras pessoas vão vendo e de repente a terra toda vai ser cheia do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. Né? Não é aquela promessa que Deus fez? E toda a terra será cheia da glória de Deus e do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. Esse é o objetivo do evangelho. E agora vem aqui o apóstolo Paulo e vê o que está acontecendo nas igrejas de Coríntios. Mas olha o que o pecado faz. Uns na igreja falavam assim, eu sou de Paulo, outros falavam, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e tinha um grupo que falava assim, nós somos de Cristo, né? Hoje em dia tem uma igreja que fala também que são de Cristo, quer dizer, o nome da igreja deles não tem nome, é o nome, mas não tem nome, e eles falam que eles são a igreja de Cristo, ou seja, as outras não são não, mas a nossa porque a nossa tem nome de Cristo. Né? Agora nós vamos começar uma igreja, vamos falar assim, o nome da nossa igreja é Igreja Jesus de Nazaré. É a Igreja do Jesus de Nazaré, porque aí a nossa vai ficar mais idêntica. E o que acontece é que as pessoas vão juntando e eles vão se separando, eles vão arrumando uma coisa para que eles possam falar assim, não, o nosso grupinho é o mais importante. Né? Tem uma igreja que ela começou lá no Brasil, e o líder dessa igreja do Brasil, e na igreja dele nenhum membro pode visitar outra igreja. Nenhum membro da igreja dele pode visitar outra igreja, é só a igreja deles, porque é só a igreja deles que está certa. Aí, por são do Brasil, na igreja só vai ter brasileiro lá no céu, né? Na verdade, a gente também fala que Deus é brasileiro, né? Mas na igreja deles vai ter só brasileiro, mas vai ser muito pequeno, porque é só o povo da igreja deles, né? Porque é só a igreja deles que é certa, né? Então, muita gente é o seguinte, eles arrumam alguma coisa que eles podem se identificar através delas, seja qualquer uma delas. O apóstolo Paulo vai estar falando sobre isso, mas eles arrumam alguma coisa para que eles possam se identificar ali. Aí eles criam um grupinho pequenininho ali, ou um grupo pequeno ali, e fala assim, não, é só quem acredita nisso aqui que vai para o céu. Então, porque é só nós que acredita, nós que vamos para o céu só. E aí todo mundo que quiser fazer parte daquele grupo tem que acreditar na mesma coisa, tem que seguir as mesmas coisas, tem que pensar do mesmo jeito, porque é só eles que vão para o céu. Aí o que vai acontecer? Lá no céu só vai ter gente daquela igreja e muito pequeno. E a promessa que Cristo fez, que viriam gente de todos os povos, raças, nações e línguas, vai pro beleléu. Porque é só aquele grupinho pequenininho ali que vai pro céu, é só aquele grupinho pequenininho ali que acredita daquele jeito que vai pro céu, né? Então, o apóstolo Paulo vira e fala assim, olha, tem algumas pessoas aí que falam que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de... E meus irmãos, e o interessante é que ele não está falando aqui que essas pessoas tinham ensinamentos diferentes, não. Tem muita gente que é de falsa igreja, e de igreja falsa, de igreja mentirosa, de igreja que não é de Cristo, tá? Que são na realidade nem são igrejas, são seitas e são heresias, né? Nós podemos falar a respeito do povo que é arminiano, na verdade, que são pura heresia,
tá? E eles vão e eles falam assim, ah, não, mas é porque você acredita no Jesus, você acredita igual apóstolo, eu acredito igual Pedro. Como se... E aí eles começam a colocar Pedro contra Paulo, Paulo contra Apolo, Apolo contra Pedro, e até Cristo, né? Coloca Cristo contra Paulo, como se o que Paulo falasse era diferente daquilo que Cristo fala, né? E muitas vezes o que acontece é que eles pegam um versículo separado da Bíblia, tiram o versículo todo do seu contexto, e aí eles falam assim, tá vendo aí? Paulo acreditava desse jeito, mas fulano de tal fala isso. Aí eu fico com o que o fulano fala. É muito comum as pessoas usarem Tiago. Eles falam assim, Tiago fala que a fé sem obras é morta. Aí eles estão querendo dizer que Tiago estava falando que para você ser salvo você tem que ter obra. Aí eles falam assim, Paulo falou que obras não salva, então Paulo e Tiago... Mas é tão completamente errado. O que Tiago está falando é a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala. Toda a Bíblia foi escrita por uma pessoa. Toda a Bíblia foi escrita por Deus. Deus escreveu toda a Bíblia. Toda palavra que contém na Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Se você não pode acreditar nisso, você não pode acreditar em Deus. E você não tem nada. Quem não acredita que a Bíblia toda é a palavra de Deus, ele está perdido, condenado ao inferno, e ele não tem no que se agarrar. Não tem no que se agarrar. Porque no que você vai confiar? Você vai confiar na palavra de homem? Você vai confiar na palavra minha que fala para você assim, ah, isso aqui é de Deus, mas isso aqui não é. E eu vou ser aquele que vai separar dentro da Bíblia o que é de Deus e o que não é? Será que o próprio Deus, ele não foi poderoso o suficiente para separar aquilo que não era, tirar e nos entregar um livro que estava todo compreensivo, um livro completo, um livro fácil de ler, fácil de entender, no qual toda a palavra dele tivesse posta para que nós pudéssemos ter algo no que nós pudéssemos confiar? Eu vou falar para você que está me ouvindo agora, se você não acredita que toda a Bíblia é a palavra de Deus, e se você acredita que é você que decide o que é a palavra de Deus e o que não é, eu falo com você uma coisa de cara. Você, além de estar perdido, você está se colocando como se fosse Deus. Você está dizendo, eu sou o Deus, que é eu que decido o que é e o que não é. Qual foi o pecado da mulher no paraíso? Qual foi a artimanha que Satanás usou para a mulher para poder enganar ela? É fácil, tá fácil de você ler lá. Se você for lá ler, ele vai virar e falar assim, foi isso mesmo que Deus falou? É isso mesmo que Deus falou? Não, o que Deus falou, quem decide é você. Você, na hora que você comer, você vai ter sabedoria para você decidir o que é de Deus e o que não é. Aí é isso que eles fazem com a palavra de Deus. Eles leem um texto, tiram do contexto e falam assim, isso aqui não é de Deus, isso aqui é. O apóstolo Paulo está errado porque ele falou isso, e o Pedro está certo porque o Pedro falou aquilo. Mas o que o apóstolo Paulo está falando assim, olha, que todos nós falamos a mesma coisa. A diferença que existia entre o Paulo e Pedro e Apolo não eram diferenças em doutrinas. Todos eles falavam a mesma coisa. Todos eles ensinavam Cristo, e Cristo crucificado, e Cristo ressurreto. Todos eles ensinavam o reino de Deus presente. Todos eles falavam de eleição divina. Todos eles falavam de predestinação. Todos eles falavam a respeito da escolha de Deus e da soberania de Deus. Nenhum deles falava coisa diferente. O que acontecia é que o apóstolo Paulo, ele não tinha boa oratória. O apóstolo Paulo, ele não era um indivíduo de eloquência. Pedro era uma pessoa eloquente. A gente sabe de coisas que a gente lê a respeito de Apolo, que Apolo era um indivíduo muito qualificado naquilo que ele falava, ele tinha uma boa exposição, uma boa retórica, ele tinha o dom da palavra, ele sabia falar muita coisa, ele era bom expositor da palavra de Deus. Então as pessoas ouviam Apolo falar e uau, nossa vida, como que esse cara prega? Aí eu ouvia Pedro, Pedro é um camarada de autoridade, aquele cara que tinha um espírito assim, não é verdade, pra frente, né? Já o apóstolo Paulo, eles falavam nas cartas aqui, né, que o apóstolo Paulo fala, nessa mesma carta ele vai falar que algumas pessoas falam que eu sou bom de escrever, mas de palavra que eu não sou de ninguém. Quando eu chego perto eu não sou de nada. Ele fala que eles falam isso dele. Tá? Que eles falam dele que ele não tinha nada nele que atraía. Um cara feio, baixinho, todo quebrado, tá? Que já tinha apanhado igual tamborim no samba, como a gente fala aí no Brasil. Já tinha apanhado para tudo quanto é lado, não tinha aparência nenhuma, não tinha posição nenhuma, não tinha beleza nenhuma. Então, como diz, as pessoas olhavam para os outros, não, eu sou do fulano. E aí eles usavam aquelas diferenças em retórica, diferenças em estilos, e usava aquilo ali para se firmar. E falava, não, eu sou apóstolo do fulano de tal, porque o fulano de tal tem um estilo. E aí aquilo se tornava uma confusão entre eles, de maneira que eles não podiam nem mais ter comunhão uns com os outros. Eles já não tinham mais comunhão uns com os outros. Todos os apóstolos,
Todas essas pessoas que são citadas aqui falavam a mesma coisa. Eles eram discípulos de Cristo. Eles falavam a mensagem de Cristo. Eles pregavam Cristo. Mas o quê? Mas agora, porque um falava diferente do outro, não serve para reunir comigo. Ah, não, esse camarada não serve para reunir comigo. De novo, eu falo com os irmãos que estão me ouvindo. Nós não estamos falando de arminianismo e calvinismo. Não é nada disso. Tá? Arminianismo é doutrina falsa. Arminianismo é seita. Tá? É pessoas que não acreditam na soberania de Deus. Eles falam que acreditam, mas eles não acreditam. Eles não acreditam que o sangue de Cristo perdoa pecados e paga todos os pecados do indivíduo. Tá? E nós vamos falar a respeito disso no futuro. Por favor, continue ouvindo para você aprender o que é que eles falam lá e o que é que a Bíblia fala, para você entender que aquilo são falsos. Não é isso que está sendo falado aqui. Tá? Não é esse negócio de, eu sou da igreja fulano de tal e a igreja fulano de tal é uma igreja falsa, eu vou continuar lá, porque um é de Paulo, outro é de Apolo. Não, não. O que o apóstolo Paulo está falando são estilos que as pessoas estavam usando para se apegar, e uma vez que eles se apegavam naquilo, o que acontece? Aí eles ficavam numa posição complicada. Eles falavam, não, mas eu já falei que eu sou do Apolo, agora se eu voltar para trás, aí havia aquela separação, os irmãos não se uniam mais, tá? E aí o que acontece? Em questões de estilo, e isso, meus amados, é comum em todo ser humano. Todo ser humano é partidarista. Todo ser humano é partidarista. Nós podemos ver, eu sou de Minas, no Brasil, e todo mundo sabe que o Atlético é o melhor time lá de Minas Gerais. E, no entanto, tem gente que é cruzeirense. Mas eu vou ficar com raiva deles porque eles não sabem escolher time? Os irmãos estão percebendo aonde que existe o partidarismo em todas as coisas? Existe partidarismo em tudo. E as pessoas pegam os mínimos detalhes e se tornam partidaristas e falam assim, não, eu não vou reunir com aquela pessoa não, porque aquela pessoa toma café. Eu não tomo café. Quem toma café tá todo errado. Ou quem faz isso está todo errado, ou quem faz aquilo está todo errado. Eu não posso ter comunhão com essa pessoa porque essa pessoa acredita em coisa que eu não acredito. Ou aquele pastor ali, ele prega melhor do que aquele outro, então eu não... né? O apóstolo Paulo acaba com isso aí. Ele fala assim, olha, por acaso Cristo está dividido? Peraí. Vocês são parte de um corpo. Vocês são parte do corpo. Vocês pertencem a Cristo. Por acaso, escortar o braço de Cristo e jogou para um lado? Ou escortar o pescoço e jogou para o outro? O Cristo agora, ele está dividido? Cristo agora está separado? Existe uma forma... Se todo mundo fala em Cristo, se todo mundo prega o nome de Cristo, se todos nós apóstolos, né, todos os apóstolos aqui no caso Cefas e ele era apóstolos, Apolo não era apóstolo, Apolo era um pregador... Na verdade, Cristo, é claro, Cristo é o Cristo, né? Os 4 que ele usa, mas com certeza devia ter mais divisões, né? Ele não estava falando aqui somente nessas divisões, eles estavam usando essas pessoas como exemplo, mas provavelmente devia ter outros aqui nesse meio, porque geralmente é muito comum. Inclusive, existe aquele ditado que fala no mundo secular, né, que você divide para conquistar. Né? Nós podemos perceber que muitas igrejas elas surgiram exatamente dividindo outras igrejas. Né? Eu não sei no Brasil como que anda a situação, mas aqui nos Estados Unidos uma igreja começa hoje, aí amanhã um grupo chega com um pastor qualquer lá, um pastor entre aspas, né? Aquele pastor vai junto um grupinho de 5, 10 pessoas, briga com a liderança daquela igreja, sai, vai começar outra igreja, daí a pouco, tudo por coisas fúteis, coisas que não tem nada a ver com o evangelho, tá? Nada a ver com o evangelho. É claro que nós temos que ter sabedoria para discernir quando que uma coisa está sendo completamente errada e quando que aquilo está sendo fora dos caminhos de Deus e quando que uma igreja não é verdadeira. A partir do momento que uma igreja não tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática, a partir do momento que entra outras revelações na igreja, que entra outros ensinamentos na igreja que estão fora da Bíblia, a partir desse momento, aqueles que puderem fugir, fujam, porque Jesus Cristo falou que aqueles que nos dias finais que tiverem dentro das igrejas, as igrejas começarem a se afastar, racha fora, foge. Mas, de novo, eu torno a falar, nós vamos estar falando sobre isso no próximo estudo. Aí ele vira e fala assim, olha, por acaso Paulo foi dividido? Não é verdade? Paulo foi crucificado? Será que eu fui crucificado em favor de vocês? Ou vocês foram batizados em nome de Paulo, porventura? Aí ele fala, novamente, ele reafirma o que ele estava falando anteriormente. Veja bem o contexto, tá? O que ele reafirma? Ele novamente reafirma aquela questão da simplicidade do evangelho. Tem pessoas que acreditam que o evangelho é o sinal da aliança.
Eles acreditam que porque eles receberam o sinal da aliança, ou porque os seus filhos receberam o sinal da aliança, eles têm o evangelho e seus filhos têm o evangelho. Nesse texto, o apóstolo Paulo já começa a tirar isso de fora. Era da mesma questão que os judeus tinham, que os hebreus tinham, tá? Os judeus, tanto os da época de Cristo quanto os que vieram antes, muitos deles acreditavam que porque eles participavam de algumas cerimônias religiosas e porque eles participavam de alguns atos cerimoniais, eles estavam limpos diante de Deus, eles estavam salvos diante de Deus. Eles acreditavam que porque eles eram descendentes de sangue de Abraão, eles eram então participantes e herdeiros da promessa, como Abraão era herdeiro da promessa sem a fé em Cristo. Ou seja, eles acreditavam que porque eles recebiam a circuncisão, eles automaticamente eram salvos. E isso é até o dia de hoje. Tá? Até o dia de hoje, os judeus eles acreditam que porque eles são descendentes, embora não existe como mais voltar essa linhagem, então, como eles dizem que tem, não existe, mas eles dizem que porque eles são descendentes da carne de Abraão e porque eles receberam o sinal da aliança do Antigo Testamento, que é a circuncisão, então eles estão salvos. É claro que nós sabemos que eles não estão salvos porque eles não têm fé em Cristo, e quem não tem fé em Cristo não tem salvação, porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qualquer judeu hoje em dia que não é convertido ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, que já não é mais judeu porque agora é cristão, não é verdade? Ele então não tem a salvação, porque só tem salvação quem crê em Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa verdade, ela é do Antigo Testamento e ela é do Novo Testamento. É um testamento só. Toda a Bíblia, a verdade é: se você não crê em Cristo, se você não vem a Cristo, você não tem a vida eterna. Tá? Não tem como. E o apóstolo Paulo, vendo essa fraqueza na raça humana, essa fraqueza no homem, o que ele faz? Ele já começa a preparar, então, a esses irmãos para entender que o sinal da aliança não é o evangelho. Você recebeu o batismo, não é o evangelho. Ele diz o seguinte: olha, por acaso algum de vocês foram batizados em nome de Cristo? Ou em meu nome? Vocês foram batizados? Vocês receberam um sinal em meu nome? O que ele está querendo dizer é que, assim, quando uma pessoa é batizada em nome do outra, quando ele recebe um sinal em favor ou em nome ou pela autoridade daquela outra pessoa, o que acontece é que ele se torna discípulo daquela pessoa. Quando alguém é batizado em nome de Cristo, ele não é meu discípulo, ele é discípulo de Cristo. Quando eu derramo a água ou ponho um pouquinho d'água na cabeça de uma pessoa e falo assim: eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a minha expectativa é de que aquela pessoa entenda que a partir de agora ele é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Ele não pertence a mim, né? Hoje em dia, e como foi no passado, muitos líderes de igreja, eles ficam marcando quantas pessoas batizaram. Nossa, eu tenho que marcar quantas. Por quê? Porque eles estão fazendo discípulos para eles mesmos. Eles querem batizar, a pessoa chegou na igreja, entrou ontem, já estão correndo atrás de: vem cá que eu vou te batizar. Ah, mas eu já fui batizado, não, mas eu vou te batizar de novo. Aqui você tem que batizar de novo. Eles estão muito preocupados com sinal. Eles estão preocupados, não é com o conteúdo, eles estão preocupados com o sinal. E o apóstolo começa então aqui, nesse texto, já começar a preparar a pessoa para entender o seguinte: olha, o sinal da aliança é muito importante e Deus ordenou que o sinal fosse colocado. Mas o sinal não é o conteúdo é o evangelho, e o evangelho não tem nada a ver com o sinal. Tá? Um exemplo que eu sempre uso para poder alertar as pessoas é o seguinte: o que você prefere, ser atropelado? Né? Você prefere que passe uma sombra de um caminhão em cima de você ou que passe um caminhão? Aí você vai falar assim: a sombra. Exatamente. Por quê? Porque a sombra não é o caminhão. As coisas que foram dadas como sombra, elas não são a essência. A essência é a fé em Cristo Jesus. As coisas que foram dadas que mostravam essa essência, elas eram sombras. E elas não têm valor em si próprias. Uma sombra não consegue carregar uma carga. O que carrega a carga é o caminhão. Se você pegar um saco de feijão e colocar em cima da sombra de um caminhão, na hora que o caminhão sair, o saco de feijão vai ficar ali em cima. Mas se você coloca ele em cima do caminhão, quando o caminhão sair, ele vai levar o saco com ele. Então, meus amados, a sombra das coisas que estavam apontando para o Senhor Jesus Cristo. Exemplo, o batismo no Antigo Testamento. Né? No Antigo Testamento não era o batismo. No Antigo Testamento era a lavagem cerimonial. No Antigo Testamento era a Páscoa dos judeus. Eram os sacrifícios que eram oferecidos diariamente. Nada dessas coisas tinha um valor em si próprias. Matar boi, matar
carneiro, corneta não, matar boi, matar carneiro, oferecer sacrifícios cerimoniais, nada dessas coisas tirava pecado de ninguém. O que tirava o pecado era a fé em Cristo Jesus, era a fé naquele que haveria de vir. Né? Quando Abraão foi oferecer o sacrifício, eu sempre volto para Abraão porque ele é o pai da fé. Quando Abraão foi oferecer o sacrifício, o filho dele, Isaac, falou assim: pai, eu tô vendo a lenha, eu tô vendo o corneiro, a lenha, eu tô vendo o fogo, eu tô vendo aqui até a naife que tá na mão do Senhor aí, mas cadê o cordeiro? Abraão teve fé. Abraão falou assim: Deus providenciará o seu próprio cordeiro. Quando Jesus veio em cena, o que João Batista falou? Este aí é o cordeiro de Deus. Qual cordeiro? O cordeiro que foi prometido para Abraão. Esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os outros cordeiros que tinham antes apontavam para esse. Então, o apóstolo Paulo falou assim: olha, ninguém foi batizado no meu nome, nós fomos batizados em nome de Cristo. Mas o batismo, ele é o sinal. Ele fala isso, por quê? Porque nós sabemos que é isso que ele fala assim: olha, ninguém foi batizado em nome de Paulo. E logo em seguida ele fala: mas para vocês não pensar que eu estou falando que o batismo é importante, eu falo para vocês: olha, eu dou graças a Deus porque eu não batizei ninguém. Uou! Eu dou graças a Deus. Apóstolo Paulo, peraí, agora você está esnobando aí, você está pisando a bola? O certo é nós batizar o máximo de pessoa possível. O certo é você é um apóstolo de Cristo, rapaz, virar para mim e falar que você não batizou ninguém, que você não batizou nenhum deles, né? Para ninguém falar que foi batizado em nome do Paulo, ele está fazendo aqui com as pessoas uma realidade, ele está apontando eles para a verdade. Olha, ninguém foi batizado em nome de Apolo, ninguém foi batizado em nome de Cefas também, não? Todos foram batizados em nome de Cristo, porque todos são discípulos de Jesus Cristo. Tanto Paulo, quanto Cefas, quanto que é Pedro, quanto Apolo, todos eles estavam direcionando as pessoas para o mesmo indivíduo, que é o Senhor Jesus Cristo. Né? Aí ele fala a respeito desse sinal da aliança. E ele é específico quando ele fala. Aí ele fala assim: olha, eu dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei. Aí ele falou assim: exceto Crispo e Caio, nós não vamos preocupar quem são essas duas pessoas, tá? Né? Quem foi Crispo, quem foi Caio, nós não vamos sair procurando para descobrir quem são essas pessoas, porque isso não é importante. O importante é o que o apóstolo está falando aqui. E ele fala assim: para ninguém diga que foste batizados em meu nome. Aí ele vira e fala uma coisa interessante aqui, tá? Para as pessoas que acreditam como é que fala? Em individualismo, tá? Tem muitas igrejas e tem muitas pessoas que acreditam em individualismo. Eles falam assim: ó, o batismo ele é para ser dado só no indivíduo, só numa pessoa. É só naquela pessoa que já está velho o suficiente, que já entende tudo e que já é capacitado para responder por si próprio. É só esse que pode ser batizado. O apóstolo Paulo tira isso aqui nessa hora, que ele fala assim: olha, eu batizei também a família de Estefanas. Eu batizei toda a casa de Estefanas. Deixa eu ver como é que ele fala aqui, olha. Batizei também a casa de Estefanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Ou seja, ele batizou todos os indivíduos da casa de Estefanas. Por quê? O apóstolo Paulo quer que as pessoas entendam que o batismo ele é um sinal de uma aliança. Ele é um sinal de uma aliança. Quando nós convertemos ao evangelho de Cristo Jesus, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, como nós temos a fé no Senhor Jesus Cristo, nós falamos assim: eu quero agora, a partir de então, ser batizado em nome de Cristo e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu vou ser agora um discípulo de Cristo. Eu vou viver como Cristo viveu, eu vou andar como Cristo andou, eu vou viver a minha vida para a glória de Deus em favor do meu semelhante e em favor do meu próximo, e eu vou estar progredindo com o reino de Deus, eu vou estar levando o reino de Deus adiante, eu vou viver em função do reino de Deus, eu vou sacrificar o meu corpo, a minha pessoa, os meus bens, tudo que eu possuo em favor do reino de Deus, em função de promover o reino de Deus, tá? Então, com isso, o que inclui nos bens dele? O que inclui em todas as coisas que ele tem? Eu sempre faço para as pessoas o seguinte: olha, se você tiver uma menina de 13 anos e ela chegar para você e falar que ela quer ir dançar um funk, que ela quer pôr uma sainha bem curtinha, desse tamanhozinho assim, ó, e quer sair para dançar um funk, a maior parte das pessoas normais, né? As pessoas normais, que têm a cabeça no lugar, vai falar assim: ah, você vai se eu tiver morto num caixão, filha. Mas enquanto eu estiver vivo, você não vai, não. Se o seu menino de 6 anos chegar pra você e falar assim: papai, ô mamãe, eu não quero comer hoje, não. Hoje eu quero comer sorvete de almoço. Se você tiver a sua mente normal, você vai falar assim: não, você não vai comer sorvete, não. Você vai comer arroz com feijão. E carne, ou ovo, ou o que for.
mas você não vai comer sorvete como almoço nem como janta. Se nós escolhemos essas coisas tão simples para os nossos filhos, quanto mais então a religião que eles vão seguir. Quanto mais então o evangelho, quanto mais então quem é o Deus que ele serve naquela casa. E se o seu filho é obrigado a viver pelas regras da aliança, né? Se você fala com ele, ó, você tem que me obedecer, você não pode roubar, você não pode matar, você não pode falar mal do próximo, você não pode cobiçar, você não pode ter ídolos e nem idolatrar imagens, você só pode ter o Deus único e verdadeiro. Se você exige tudo isso dele, por que então que você não aplica nele o sinal da aliança? Por que você não fala assim, ok, você vai viver pelas regras da aliança, mas você não vai poder ter os benefícios da aliança? O apóstolo Paulo elimina toda essa possibilidade. Ele fala assim, olha, embora o sinal não tenha valor efetivo em si, toda a família tem que receber aquele sinal, tá? E aí ele fala que ele não foi, ele diz que ele não foi enviado, né? Ele fala assim, eu não batizei nenhum, e ele fala, eu não fui enviado para batizar ninguém, novamente eliminando a ideia de que batismo salva, tá? Nós sabemos que batismo não salva por diversos textos da Bíblia, né? Tem algum texto da Bíblia que fala assim, quem crer e for batizado será salvo, e tem gente que agarra naquilo ali, pensando que naquele texto está sendo falado do derramamento de água na cabeça, né? Mas não é, ele está falando a respeito da lavagem que acontece dentro do corpo da pessoa, né? Se você crer e você receber a lavagem espiritual, tá? Que o apóstolo Pedro chama de a lavagem com água pelo poder da palavra, ou a lavagem com água pela palavra, tá? Se você receber esse batismo, tá? Que no Antigo Testamento eles diziam a circuncisão do coração, tá? Não a circuncisão feita por mãos de homem, mas a circuncisão do coração que é feita por Deus, pelo Espírito dele, né? Então nós sabemos que isso não tem nada a ver com água, com batismo de água, mas ele vira e fala assim, porque eu não fui enviado para o batismo. Ou seja, ele separa a ação do batismo do evangelho, tá? Para você ser salvo, você não precisa receber o sinal da aliança. Para você ser salvo, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo. E é claro que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, eles trazem a família dele toda, e ele diz, nós todos nesse lar, sejam do menorzinho, da menor criancinha que for, até o mais velho que tiver dentro daquele lar, todos nós agora vamos viver dentro da aliança, nós pertencemos à aliança, nós somos uma família aliançada, e todos nós vamos receber o sinal, então, da aliança, conscientes de que aquele sinal não é o que salva ninguém, mas o que salva é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário e a fé neste sacrifício que foi oferecido a Deus em nosso favor uma vez por todas. Na próxima vez, no próximo estudo, na próxima semana, nós vamos estar aprendendo a respeito da mensagem da cruz, e eu espero que você esteja nos seguindo aí, tá? E quem sabe até escrevendo aí, né, subscribing aí pro nosso canal. Obrigado e uma boa noite.